Em 7 de outubro de 49, uma jovem aspirante à atriz, chamada Jean Spangler, deixou sua casa em Los Angeles. Ela tinha 26 anos e muitos sonhos para sua carreira em Hollywood, mas a única coisa que foi encontrada desde então foi a bolsa da Jean. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e o caso que eu vou trazer para vocês hoje, eu escolhi para mim. De vez em quando, eu gosto de escolher uns casos para me agradar, sabe? Para eu ficar feliz enquanto eu estiver pesquisando, porque tem a ver com algum tema que eu gosto muito. E lógico que vocês já devem estar até adivinhando corretamente que esse caso então vai ser relacionado à Hollywood antiga. E tem muitos crimes e assassinatos e desaparecimentos que aconteceram lá em Hollywood nos anos 30, 40, 50, por aí. Então eu ainda tenho muitos casos na minha lista de quero me agradar. Entendeu, Alexandre? Entendi, Marcela, mas antes da gente entrar nesse caso que é só para você, eu queria avisar a todos os nossos ouvintes que esse podcast aqui, ele é feito com muito amor e carinho e ele conta com o apoio de muitas pessoas que ajudam esse podcast a continuar existindo, que são os nossos apoiadores, eles mesmos. Então, se você quiser se tornar um apoiador, continuar ajudando esse podcast a existir, você dá uma olhada lá na Aurelo, no Apoia-se, procura Detetive do Sofá e, por favor, seja um apoiador nosso, certo? Isso aí. E agora sim, me fala aí o que aconteceu com a Jean Spangler. Esse nome não é estranho, ele tá no seu radar há muito tempo? Tá, sim. Inclusive, tem um dos nossos apoiadores que eu acho que também vai ficar muito feliz de saber que eu tô fazendo esse caso, o Denner. O Denner já me falou desse caso e eu já falei pra ele, então tá lá na minha lista e tal. Então, Denner, sei que você vai ficar felizão de ver o caso da Jean aqui agora. Ok. Jean Elizabeth Spangler nasceu em 2 de setembro de 1923 em Seattle, Washington. Ela era filha do Cecil Spangler e da Florence Morris e tinha 2 irmãos mais velhos, chamados Edward e Richard, e uma irmã mais velha chamada Betsy. A família Spangler se mudou bastante e morou em várias cidades diferentes antes de se estabelecer em Los Angeles, na Califórnia, na década de 30. A Jean estudou na Franklin High School, onde ela se formou no ensino médio em 1941. Na adolescência, ela também fez aulas de dança e participava das peças de teatro da escola. Quando a Jean tinha 18 anos, ela conseguiu um emprego como showgirl no famoso Earl Carroll Theatre. As suas colegas de trabalho diziam que ela nunca ficava parada. A Jean estava sempre trabalhando em quantos turnos ela pudesse pegar. E além de trabalhar no teatro à noite, a Jean ainda trabalhava numa loja de departamentos durante o dia. Ela era muito querida em ambos os empregos e era descrita como tendo uma energia inesgotável. Ela estava sempre feliz e era muito amigável, inteligente e bonita. Claro que, como qualquer garota de Los Angeles naquela época, a Jean tinha grandes sonhos e a ambição de se tornar uma estrela. Aparentemente, com apenas 19 anos, a Jean já tinha desenvolvido uma reputação em Hollywood como uma garota festeira e vivaz. Durante o seu tempo como dançarina no teatro Earl Carroll, a Jean conheceu várias estrelas de Hollywood, membros da máfia, pessoas importantes do show business, da política e da polícia de Los Angeles. Enquanto dançava no teatro, a Jean conheceu um jovem de 20 e poucos anos chamado Dexter Banner. Ele tinha se formado na Universidade do Sul da Califórnia e trabalhava numa fábrica de plásticos.
Embora a Jean e o Dexter tivessem objetivos diferentes, ele queria formar uma família e ter uma vida tranquila num subúrbio, enquanto ela queria ser uma estrela, os dois se apaixonaram e se casaram em 1942, menos de um ano depois de se conhecerem. Em 22 de abril de 44, a Jean deu à luz a filha do casal, que se chamava Christine. Poucos dias depois, o Dexter foi convocado para a Segunda Guerra Mundial e deixou o país. O casamento dele já não estava bom há algum tempo e a distância só piorou as coisas. Enquanto o marido estava na Europa, a Jean começou a ter alguns casinhos. Um dos casos dela foi com um militar da Air Corps conhecido como Tenente Scott. Ele era fisicamente abusivo e a Jean muitas vezes aparecia no trabalho com hematomas e olho roxo. O Scott também ameaçou matar a Jean quando ela quis terminar o relacionamento. Quando o marido dela, o Dexter, voltou da guerra, em 1946, ele descobriu que a esposa e o amante dela tinham esvaziado as contas bancárias e destruído o carro dele. O Dexter, então, pediu o divórcio. A Jean se viu envolvida numa longa e amarga batalha pela custódia da filha Christine. No processo de divórcio, o Dexter alegou que a Jean havia sido infiel durante o casamento e que ela tinha um estilo de vida reprovável, priorizando festas, a filha e ao casamento. As alegações do Dexter funcionaram e o juiz concedeu a custódia temporária da Christine para ele. A Jean teria o direito de visitar a filha e passar os finais de semana com a menina. O divórcio foi finalizado no final de 1946. Mas o Dexter resolveu que ele ia descumprir as ordens do juiz e passou a não deixar a Jean visitar a Christine. O advogado dela reclamou com o juiz, é claro, e as próximas visitas foram agendadas pelo tribunal. E mesmo assim, o Dexter continuou impedindo mãe e filha de se verem em 23 ocasiões diferentes. Então, em 1948, o processo pela guarda da Christine foi reaberto. Finalmente, o juiz decidiu que a conduta questionável da Jean estava enterrada no passado e que o lugar da garotinha era com a mãe. É claro que o Dexter não ia deixar barato. Ele ameaçou a ex-esposa, dizendo que ainda daria um jeito dela não ver a Christine nunca mais. O Dexter também continuou brigando para recuperar a custódia da filha e alegando que a Jean era uma mãe inadequada, mas o juiz continuou do lado dela. Na época em que desapareceu, em 1949, a Jean estava com 27 anos. Ela e a Christine, que tinha 5 anos na época, estavam morando com a mãe da Jean, chamada Florence, e com a cunhada da Jean, a Sophie. A Sophie tinha sido casada com o Edward, um dos irmãos mais velhos da Jean, mas ele morreu durante um bombardeio na Segunda Guerra Mundial. As 3 mulheres e a pequena Christine viviam num apartamento no complexo residencial Park La Brie, na Colgate Avenue. No outono de 49, a Jean estava ganhando a vida como dançarina no Florentine Gardens de Hollywood, além de fazer pontas em filmes e na televisão. Com a sua experiência como dançarina e modelo, a Jean estava tentando entrar na carreira de atriz e estava tendo algum sucesso. Ela foi escalada para pequenos papéis em vários filmes e também apareceu como dançarina em vários papéis não creditados. A Jean até se associou ao Screen Actors Guild, o sindicato de atores americano. Durante a década de 40, a cidade de Los Angeles era um lugar perigoso para uma jovem mulher circular sozinha à noite. E de 1941 em diante, houve muitos casos de mulheres desaparecidas e assassinadas. Um dos casos mais notórios foi o assassinato brutal da Elizabeth Short,
cujo corpo desmembrado e mutilado foi encontrado jogado num terreno baldio em 1947. Marcar no meu bingo aqui, que você falou da Elizabeth Short. Sempre que a gente fala dessa época de Los Angeles, a gente acaba mencionando a Elizabeth Short. E ela sempre vai estar meio que nas teorias e tal. Eu tentei dessa vez não fazer isso, mas Tá aqui. tá aqui, né? Menção honrosa a Elizabeth Short. Em agosto de 49, a viúva e socialite Mimi Boone Bauer também desapareceu. 5 dias depois, a bolsa dela foi encontrada, mas não havia vestígios da Mimi. E o caso da Mimi, eu acho que é o mais parecido com o da Jean Spangler. Foi nesse mesmo ano, alguns meses depois, que a Jean desapareceu sem deixar vestígios. A Jean deixou a sua casa em Los Angeles pela última vez na tarde de sexta-feira, 7 de outubro de 49. Ela disse à cunhada Sophie que se encontraria com um ex-marido, o Dexter, para discutir um pagamento atrasado de pensão alimentícia e um possível aumento do valor. A Jean mencionou também que após essa reunião com o Dexter, ela ia trabalhar numa filmagem noturna. E isso era bem comum para Jean, porque ela normalmente era só figurante ou algo assim, e as gravações mais simples, que não envolviam os grandes astros, costumavam acontecer à noite. Ao sair de casa, a Jean usava um suéter de lã, calça verde e um casaco branco. Antes de partir, ela deu uma piscadela para Sophie e disse: "Deseje-me sorte." A Jean também perguntou à filha Christine como ela estava e deu um abraço e um beijinho na menina, que perguntou onde a mãe estava indo. E a Jean respondeu que ia trabalhar. Eram por volta das 17 horas quando a Jean deixou a Christine sob os cuidados da cunhada e saiu. A mãe da Jean, a Florence, com quem elas também dividiam o apartamento, estava visitando parentes no Kentucky. Cerca de 2 horas depois de sair de casa, a Jean ligou e falou com a Sophie para perguntar sobre a filha, que estava meio resfriada, e para avisar também que ela teria que trabalhar o turno inteiro de 8 horas e provavelmente não voltaria para casa naquela noite. A Jean também falou com a Christine para dar boa noite para a filha. E essa foi a última vez que a Jean falou com a família. Na manhã seguinte, 8 de outubro, quando a Sophie e a Christine acordaram, a Jean ainda não havia retornado para casa. O dia foi passando e a Jean não ligou e não deu notícias. No fim da tarde, a Sophie já estava aflita e resolveu ir até a divisão Wilshire do Departamento de Polícia de Los Angeles para registrar o desaparecimento da cunhada. A polícia anotou os detalhes, mas achava que a jovem Jean provavelmente estava se divertindo com alguém e que ela apareceria em 1 ou 2 dias. Os policiais nem mesmo colocaram o nome da Jean Spangler no teletipo da polícia como uma pessoa desaparecida. O que é teletipo? Teletipo era tipo uma máquina de escrever eletrônica, que eles usavam nessa época para se corresponder com as outras delegacias. Uhum. Era meio que um telégrafo mais moderno, mais avançado, entendeu? Você digitava a mensagem e ela ia e chegava lá nas outras divisões, entendeu? Era um jeito de botar no sistema. Isso, exatamente. Era o sistema que tinha, né? Uhum. Era isso, mandar uma correspondência para as outras divisões da polícia informando que aquela pessoa estava desaparecida, entendeu? Apesar da Jean ser uma garota festeira, ela era bastante responsável, especialmente no que dizia respeito a Christine. Era muito incomum a Jean não voltar para casa no horário que ela disse que ela voltaria, e por isso a Sophie ficou tão alarmada. Embora a Jean tenha mencionado para a cunhada que ela ia trabalhar num set de filmagem após se encontrar com o ex-marido, a investigação inicial feita pela polícia revelou que não havia registros que confirmassem essa informação. O Screen Actors Guild e os estúdios de TV não tinham nenhum histórico de trabalho para Jean naquela noite.
A polícia também descobriu que nenhum estúdio estava aberto na noite de 7 de outubro de 49, o que levantou dúvidas sobre a história da Jean sobre essa filmagem noturna. A falta de registros e a ausência de filmagens programadas para aquela noite indicavam que a Jean provavelmente não estava trabalhando como ela havia dito. Uma vendedora do Farmers Market, um mercado produtor que ficava a apenas alguns quarteirões da casa da Jean, a viu por volta das 18 horas e notou que ela parecia estar esperando por alguém. Segundo a vendedora, a Jean passou cerca de 2 horas no local, circulando e olhando no relógio, sem comprar nada e sem demonstrar interesse nos produtos. Esse foi o último avistamento confirmado da Jean antes do seu desaparecimento. Antes dessa tal filmagem noturna, a Jean tinha dito para Sophie que ela ia encontrar o Dexter para discutir a pensão da Christine. Mas quando a polícia falou com o Dexter, ele negou ter visto a Jean recentemente, afirmando que não havia há várias semanas. A nova esposa do Dexter, chamada Lynn Lasky, que estava casada com ele há apenas um mês, confirmou essa versão dos fatos. No dia 9 de outubro de 49, 2 dias após o desaparecimento da Jean, a bolsa dela foi encontrada no Griffith Park, em Los Angeles, por um funcionário do local. Ela estava jogada perto de uma das entradas do parque, e a polícia foi chamada imediatamente. A inspeção da bolsa revelou que as alças de um lado tinham arrebentado, como se a bolsa tivesse sido arrancada à força do braço da Jean. A polícia descartou o roubo como um motivo, porque não tinha dinheiro na bolsa, e a Sophie confirmou que a Jean não tinha levado dinheiro com ela quando saiu de casa. O Griffith Park fica a cerca de 8,9 quilômetros da casa da Jean. Ele tem mais de 16 quilômetros quadrados e é um dos maiores parques urbanos da América do Norte. O parque fica no bairro de Los Feliz, no extremo leste das montanhas de Santa Mônica. Ele possui um observatório, um zoológico, museus e um anfiteatro e é aberto para turistas e exploradores. Mas o parque tem um lado mais sinistro. O Griffith Park era e ainda é um depósito comum de corpos. Não é à toa que, após a descoberta da bolsa da Jean, mais de 200 policiais e voluntários vasculharam o parque na esperança de encontrar mais pistas. Apesar de um grande esforço, incluindo buscas a pé e a cavalo, além do uso de cães farejadores, nada mais foi encontrado além da bolsa. Durante a busca, um dos cães de um voluntário até encontrou um uniforme da cadeia do condado de Los Angeles num buraco raso, mas nenhum pertence da Jean foi localizado. E o uniforme da prisão parecia que já estava lá há muito tempo. A busca pela Jean se tornou uma das maiores já realizadas pelo Departamento de Polícia de Los Angeles, mas eles não tiveram sucesso em encontrar novas evidências. Para não alarmar a população de Los Angeles e não fazer as visitações ao parque de Griffith caírem, as autoridades divulgaram uma declaração minimizando a situação, sugerindo que a Jean estava apenas levemente doente e que ela logo retornaria para casa quando se sentisse melhor. Dentro da bolsa da Jean havia um maço de cigarros Lucky Strike, uma escova de cabelo, um batom, a carteira de identidade dela, a moeda da sorte da Jean, o cartão de membro do sindicato de atores, a sua agenda de endereços e um bilhete bastante curioso. No bilhete estava escrito o seguinte: Kirk, não posso esperar mais. Vou ver o Dr. Scott. Vai funcionar melhor assim, enquanto a mamãe estiver fora. O bilhete terminava com uma vírgula, como se a Jean ainda estivesse escrevendo ele e foi interrompida. Isso deixava a situação ainda mais enigmática. A caligrafia do bilhete foi analisada e ficou confirmado que ele realmente foi escrito pela Jean.
E ele também tinha sido escrito recentemente, porque fazia menção ao fato da mãe da Jean estar fora da cidade. Mas então, quem era Kirk? E quem era o Dr. Scott? Nenhum dos familiares e amigos da Jean conheciam pessoas com esses nomes. Após 3 semanas de buscas, a investigação começou a perder força. Um detetive cansado admitiu à imprensa que, até aquele momento, a única coisa que conseguimos descobrir é que essa garota realmente socializava, refletindo de forma machista sobre a falta de progressos significativos no caso. Com o passar do tempo, diversas teorias surgiram, incluindo especulações sobre um possível aborto ilegal ou seu envolvimento com gangsters de Los Angeles, mas nenhuma dessas hipóteses foi confirmada. Cerca de um mês depois do desaparecimento, o chefe de polícia, Ted Brown, declarou que o Departamento de Polícia de Los Angeles havia recebido inúmeras ligações de pessoas alegando terem visto a Jean Spangler. Uma dessas alegações foi feita por uma conhecida da Jean, de 13 anos, uma garota chamada Shirley Ann Morse. A Shirley tinha certeza que viu a Jean no dia 13 de outubro, 6 dias após o desaparecimento. A Shirley disse que estava no ônibus escolar, indo para a escola, quando um sedã preto passou ao lado do ônibus. A Jean supostamente estava nesse sedã, junto com um homem mais velho que a Shirley não reconheceu. A menina também disse que a Jean parecia nervosa e com medo. Como a testemunha conhecia a Jean pessoalmente, a polícia levou o relato dela a sério, mas essa pista não deu em nada. Um popular DJ de rádio da época, o Al Lazar, também procurou a polícia alegando ter visto a Jean num restaurante na Sunset Strip por volta das 2:30 da manhã da noite do desaparecimento. A Jean parecia estar discutindo com 2 homens, e quando o Al Lazar se aproximou da mesa, os homens o dispensaram rapidamente. O proprietário desse restaurante, o Terry Taylor, também relatou ter visto a Jean mais cedo naquela noite, por volta das 19:30, numa mesa com um sujeito bem apessoado de cerca de 30 ou 35 anos. A Jean também teria sido vista por um frentista de posto de gasolina chamado Art Rogers, na manhã seguinte ao desaparecimento, dia 8 de outubro. O Art relatou que um homem e uma mulher chegaram ao posto num conversível azul acinzentado. O homem encheu o tanque e disse algo sobre uma viagem para Fresno. A mulher estava em silêncio, encolhida no banco do passageiro. No entanto, quando o carro estava deixando o posto, a mulher tomou coragem, se virou para o Art e gritou: "Anote o número da placa e chame a polícia." Levando um susto, o Art ligou para a polícia assim imediatamente. Mas, quando as autoridades chegaram ao posto, o carro e os seus ocupantes já haviam desaparecido há bastante tempo. Quando a polícia mostrou uma foto da Jean para o Art, ele confirmou que a mulher no carro era, de fato, Jean Spangler. Esse avistamento gerou ainda mais mistério, pois a aparente tentativa da Jean de pedir ajuda na estrada indicava que algo estava errado, mas ninguém jamais conseguiu localizar o carro ou seus ocupantes. O Art não anotou a placa? Ele anotou uma parte da placa que ele conseguiu ler, né? Porque quando ela falou isso, o carro já estava saindo do posto. E ele não tinha prestado atenção na placa antes. Ele conseguiu anotar, as primeiras letras. E ligou para a polícia. Uma curiosidade interessante nesse caso é que ele nunca foi parar no Unsolved Mysteries, ao contrário de vários que a gente faz aqui, mas o apresentador do programa, o ator Robert Stack, esteve diretamente envolvido nele. O Robert Stack era um veterano de Hollywood cuja carreira cinematográfica começou na década de 30. Embora ele nunca tenha sido uma grande estrela em filmes, ele teve uma carreira bem-sucedida no cinema antes de fazer a transição para a televisão. Pouco depois do desaparecimento da Jean,
o Robert Stack entrou em contato com a polícia e falou com o chefe de polícia Ted Brown. O Robert afirmou que ele passou em frente ao apartamento da Jean na noite de 7 de outubro, a noite do desaparecimento, e viu uma figura sombria espreitando em uma das janelas. Mais tarde, ele supôs que a pessoa, que ele não sabia dizer se era homem ou mulher, estava tentando entrar no apartamento. O Robert Stack era vizinho da Jean Spangler. Os dois moravam no mesmo prédio. Naquela noite, ele estava chegando em casa do trabalho e estava bem cansado quando ele viu a pessoa na janela da Jean. Ele foi para casa, dormiu e tirou isso da cabeça. Ele só se tocou que aquilo podia ser importante quando ele viu nos jornais sobre o desaparecimento da Jean alguns dias depois. Dizem, em alguns sites e artigos sobre o caso, que depois dessa informação do Robert Stack, a polícia teria feito uma busca nos arredores da casa da Jean e teria encontrado um brinco de ouro que pertencia a ela na rua em que ela morava. Mas eu não consegui confirmar se isso é verdade ou não. Outro ator com quem a polícia falou no início das investigações e que era amigo da Jean foi o Robert Cummings. Ele informou à polícia que tinha encontrado a Jean 2 semanas antes do desaparecimento, que ela estava muito feliz e mencionou que estava num relacionamento casual. A Jean não revelou o nome do homem com quem ela estava se relacionando, mas afirmou que estava se divertindo muito. Investigações posteriores sugeriram que o homem em questão era Peter Brooks, um escritor. Mas o Peter nunca foi considerado um suspeito no desaparecimento dela. A menção da Jean sobre estar se divertindo num romance sem compromisso parecia ser uma das poucas pistas que ela deixou sobre a sua vida pessoal antes de desaparecer. O detetive Ted Brown tinha que descobrir a identidade do Kirk e do Scott mencionados no bilhete da Jean. A menção ao nome Scott gerou especulação sobre se o homem abusivo do passado da Jean poderia estar de alguma forma envolvido no seu desaparecimento. Mas o tenente Scott, com quem a Jean teve um caso em 45, foi afastado como possível suspeito. Os dois não se encontravam desde aquela época, 4 anos antes. Além disso, ele não era um médico, como a referência ao Dr. Scott sugeria, o que fazia com que essa conexão fosse ainda mais improvável. A polícia interrogou todos os médicos com o sobrenome Scott em Los Angeles, mas nenhum deles tinha uma paciente com o sobrenome Spangler ou Banner, que era o nome de casada da Jean. O desaparecimento ganhou uma nova camada de complexidade quando amigas da Jean revelaram à polícia que ela estava grávida de 3 meses quando desapareceu. Segundo essas amigas, a Jean havia comentado sobre a possibilidade de fazer um aborto, que na época era ilegal. E ainda é, hoje em dia, em vários lugares, né? Isso levantou a hipótese de que a gravidez poderia ter sido uma razão para o segredo e o mistério que envolviam o seu desaparecimento, a mentira sobre o trabalho na noite em questão e tal. Além disso, uma amiga confidenciou que a Jean sabia a identidade do pai do bebê, mas se recusou a revelar o nome. O mistério se aprofundou quando a referência da Jean sobre as coisas funcionarem melhor enquanto a mamãe estivesse fora passou a fazer mais sentido. A mãe da Jean, a Florence, estava fora de Los Angeles visitando parentes no Kentucky, o que poderia indicar que a Jean estava tentando lidar com a situação e fazer o aborto quando a mãe dela não estava por perto. Testemunhas que frequentavam as mesmas casas noturnas e bares que a Jean disseram à polícia que ouviram falar de um Dr. Scott, um ex-estudante de medicina que vinha de família rica e que realizava abortos ilegais por uma pequena taxa. Esse homem supostamente passava um tempo na Sunset Strip oferecendo os seus serviços a profissionais do sexo. No entanto, a polícia não conseguiu localizá-lo e nunca conseguiu provar que ele realmente existia. Se ele tivesse envolvido no desaparecimento da Jean,
ele teria um bom motivo para desaparecer ele próprio. A teoria de que a Jean Spangler desapareceu devido a um aborto ilegal mal sucedido é uma das mais discutidas, e de fato ela se encaixa em vários aspectos do caso. A Jean estava supostamente grávida de 3 meses e, como mencionado por suas amigas, havia falado sobre a possibilidade de fazer um aborto. O bilhete encontrado em sua bolsa que dizia "Não posso esperar mais, vou ver o Dr. Scott", sugere uma urgência para resolver algo enquanto a mãe estava fora da cidade, o que poderia indicar uma tentativa de interromper a gravidez. A referência ao Dr. Scott no bilhete tem sido um ponto-chave na investigação. Embora nunca tenha sido encontrado, ele foi ligado a rumores sobre um abortista ilegal, o que poderia explicar a aparente pressa da Jean. O procedimento arriscado pode ter dado errado, resultando na morte dela, o que teria levado o responsável pelo aborto a tentar cobrir o seu rastro. O que eu acho meio esquisito é a bolsa da Jean ter sido encontrada num parque público. O fato da bolsa ter sido encontrada com as alças arrebentadas e com o bilhete ainda lá dentro é uma contradição. O Dr. Scott, ou qualquer outra pessoa envolvida no encobrimento, certamente teria se preocupado em destruir ou esconder completamente os pertences da Jean, como a bolsa, para evitar que pistas fossem encontradas. E, principalmente, ele teria destruído o bilhete que o mencionava. Embora a teoria do aborto ilegal seja forte e bem fundamentada, ela ainda deixa algumas perguntas sem respostas, especialmente no que diz respeito ao tratamento da bolsa e o bilhete encontrado nela. Então, vamos partir para a próxima teoria e tentar descobrir quem era o Kirk, o outro homem mencionado no bilhete. Quando a mãe da Jean, a Florence, retornou a Los Angeles, ela disse à polícia que alguém chamado Kirk havia buscado a Jean em casa para sair 2 vezes. Mas o Kirk ficou dentro do carro e ninguém viu quem ele era. A Florence também se lembrava que a Jean tinha dito que conheceu o Kirk num dos estúdios de cinema para os quais ela trabalhou. Mas a Florence não se lembrava de qual estúdio especificamente a Jean tinha falado. Ela trabalhava para vários estúdios, né? Ela era só figurante. A natureza dessas interações, com o Kirk aguardando no carro e nunca tendo entrado no apartamento da Jean, é curiosa, especialmente considerando o contexto de Hollywood na época, onde a vida privada de muitas figuras públicas era frequentemente envolta em mistério e segredos. Esse comportamento do Kirk poderia sugerir que ele estava tentando manter um certo anonimato, o que leva a especulações sobre a sua identidade. Com sets de filmagem de Hollywood, festas e casas noturnas, uma grande variedade de indivíduos entravam e saíam da vida da Jean. Os investigadores acreditavam que se olhassem mais de perto para os seus relacionamentos de trabalho, romances e interações sociais, isso poderia dar uma ideia de quaisquer motivos potenciais, bem como oportunidades para cometer assassinato. Na época em que ela desapareceu, a Jean havia recentemente concluído as filmagens de um pequeno papel no filme Young Man with a Horn, estrelado por ninguém menos do que o Kirk Douglas. A coincidência do nome Kirk e a interação da Jean com o famoso astro de Hollywood geraram uma grande especulação pública. Ao ler sobre a descoberta do bilhete, o próprio Kirk Douglas, que estava em Palm Springs se recuperando de uma gripe, ligou para a polícia e negou que conhecesse a Jean Spangler. Mais tarde, quando foi interrogado novamente por telefone pelo chefe da polícia de Los Angeles, Ted Brown, o Kirk admitiu que havia conversado e brincado um pouco com a Jean no set, mas que nunca havia passado tempo com ela fora da produção do filme. Em 12 de outubro, o Kirk Douglas deu uma declaração formal à imprensa afirmando o seguinte: "Eu disse ao chefe de polícia, Ted Brown, que não me lembrava da garota ou do nome.
Até que um amigo se lembrou que era ela quem trabalhava como figurante em uma cena comigo no meu filme. Então, me lembrei que ela era uma garota alta com um vestido verde. Conversei e brinquei um pouco com ela no set, como fiz com muitas outras pessoas, mas nunca a vi antes ou depois disso e nunca saí com ela. Embora a polícia tenha descartado Kirk Douglas como suspeito, o fato dele ter sido tão proativo ao se comunicar com o chefe de polícia deixou espaço para teorias. A explicação dele de que a Jean era apenas uma colega de trabalho com quem ele teve um contato superficial parece razoável, mas também não poderia ser completamente descartada a possibilidade de um caso mais íntimo e secreto, especialmente dada a coincidência do nome Kirk, que era tão incomum naquela época. Além disso, o fato da Jean supostamente estar grávida e o mistério sobre o pai da criança certamente alimentou as especulações sobre um possível relacionamento secreto. Até porque a Jean tinha comentado com as amigas também que ela ia faturar uma grana logo, sabe? Como se ela tivesse chantageando alguém, ou então que ela fosse ganhar o dinheiro de uma forma ilícita, entendeu? O Kirk Douglas também não era nenhum santo. Ele foi muito cruel com muitas mulheres. Em sua primeira autobiografia, chamada The Ragman's Son, publicada em 88, o Kirk admitiu ter assediado garotas jovens e até disse que uma das razões pelas quais ele se sentiu atraído pela atriz italiana de 19 anos, Pier Angeli, de quem ele foi noivo, foi porque ela parecia ainda mais jovem e ele frequentemente a chamava de minha virginal e de uma criança linda. Eita. O Kirk Douglas também tinha problemas de raiva e descontava essa raiva nas mulheres. Ele era misógino, acreditava que o sexo poderia ser usado como punição e via a maioria das mulheres como objetos sexuais. Ele também escreveu na autobiografia que ele acreditava em casamento aberto, desde que se aplicasse somente a ele. O Michael Douglas, o filho do Kirk, afirmou várias vezes que era quase impossível levar alguma namorada ou até amiga para casa durante a sua juventude, porque o Kirk dava em cima delas descaradamente. Além disso, ao longo da sua carreira, rumores persistiram de que o Kirk Douglas havia estuprado a aspirante à atriz Natalie Wood, que tinha 16 anos na época, durante uma audição no Chateau Marmont no verão de 55. O suposto ataque teria durado horas e foi descrito como brutal e violento. A Natalie Wood, aquela que morreu no barco? Isso. Outro mistério que a gente um dia vai explorar. Mas nessa época ela ainda não era a Natalie Wood, né? Ela era uma adolescente tentando entrar no show business. Ela escreveu sobre esse estupro que ela sofreu numa autobiografia que ela lançou, mas ela não falou o nome do estuprador. Ela falou que era um ator muito famoso e, um grande nome de Hollywood na época. E quem mencionou o nome do Kirk especificamente foi a irmã da Natalie depois que a Natalie já tinha morrido. Entendeu? Uhum. A gente já fez outros episódios falando sobre a Hollywood antiga, então vocês sabem como os estúdios na época faziam tudo para proteger a imagem das suas estrelas. Existiam pessoas contratadas pelos estúdios somente para lidar e encobrir escândalos. Eles eram chamados de fixers, consertadores, né? O Mr. Wolf. Figuras como o Ed Mannix, que foi o chefe de operações da MGM, tinham um impacto enorme nos bastidores e os seus métodos para controlar crises de relações extraconjugais a possíveis crimes eram bem conhecidos. Eles muitas vezes trabalhavam com policiais, detetives particulares e tinham contatos no submundo do crime para apagar qualquer vestígio de escândalos que pudessem prejudicar a imagem do estúdio. Esses fixers eram figuras-chave na indústria, muitas vezes não só protegendo carreiras, mas também lidando com situações muito mais sombrias. O Ed Mannix, que eu mencionei, é um exemplo notório. Além de proteger, entre aspas, as estrelas,
ele foi suspeito de vários escândalos, incluindo o mistério em torno da morte do George Reeves, o Superman da TV. Talvez eu faça um episódio sobre o George Reeves também, um dia, né? A minha lista de casos que eu estou citando nesse episódio, que eu vou fazer um dia, já está muito grande para um episódio só. Quanto ao caso da Jean e a ligação com o Kirk Douglas, a possibilidade de um fixer envolvido é uma teoria que faz sentido, dado o contexto de Hollywood na época. Se o Kirk realmente tivesse se envolvido com a Jean e ela ficasse grávida, por exemplo, isso poderia ter afetado a sua imagem e carreira, e os estúdios, com a ajuda de pessoas como Ed Mannix, provavelmente teriam feito de tudo para evitar que isso se tornasse público. Esse tipo de encobrimento de relações extraconjugais, abortos ilegais e até mortes misteriosas não era nem um pouco incomum. A ideia de que o Kirk Douglas sabia mais do que ele revelou sobre o desaparecimento da Jean Spangler é uma teoria plausível dada a maneira como a indústria lidava com questões de imagem e o fato dele ser uma grande estrela na época. Ele pode, de fato, ter sido protegido por essa rede de influências que cercava as grandes estrelas, o que tornaria mais difícil para a polícia descobrir a verdade por trás do desaparecimento da Jean. Isso se a polícia realmente estivesse tentando, porque a polícia também estava na folha de pagamento dos estúdios, né? O Kirk Douglas, ele morreu em 2020 e ele já estava com 103 anos quando ele morreu. Nos anos 90, ele estava dando uma entrevista e o jornalista chegou a perguntar sobre o caso da Jean Spangler. Mas ele falou que ele lembrava, sim, de ter falado com a polícia sobre esse caso e tal, mas que muito tempo já havia se passado e a única coisa que ele podia fazer era desejar boa sorte, né, para os policiais que ainda estavam tentando resolver esse mistério. O que não faz muito sentido para mim é que o bilhete que a Jean escreveu faz parecer que ela teria concordado em fazer o aborto. Então, por que o Kirk, ou seja lá quem fosse o pai da criança, ia querer se livrar dela? Se ela não tivesse concordado, seria outra história, mas ela concordou. Será que o Kirk Douglas e a Jean Spangler tinham um relacionamento? Será que ele sabia mais do que ele revelou? A Hollywood do pós-guerra era um lugar onde o glamour das estrelas de cinema e o poder dos magnatas dos estúdios se entrelaçavam com o submundo do crime organizado. Muitos dos estúdios tinham laços com figuras poderosas da máfia, e as festas, bares e casas de jogo clandestinas eram locais onde os trabalhadores do cinema, celebridades e gangsters se encontravam. Era um ambiente onde os limites entre o legal e o ilegal eram muitas vezes borrados e a linha entre a fama e o crime se cruzava com frequência. Os mafiosos estavam profundamente envolvidos em várias indústrias em Hollywood, incluindo o controle de cassinos, distribuição de filmes e até mesmo a produção deles. Estúdios de cinema frequentemente mantinham relações com figuras da máfia para garantir contratos lucrativos ou proteger as suas produções. Ao mesmo tempo, os mafiosos de Los Angeles, como o Mickey Cohen, tinham seu próprio interesse em manipular a indústria. No caso do desaparecimento da Jean Spangler, existem especulações sobre possíveis vínculos com mafiosos e figuras duvidosas do submundo de Los Angeles. O Mickey Cohen e a sua turma tinham o costume de passar férias e frequentar festas em Palm Springs. Claro que o próprio Mickey mantinha um perfil mais discreto, indo a festas particulares e a casas de amigos. Mas os subordinados dele não se preocupavam com a discrição. Pelo contrário, eles gostavam da atmosfera solta e descontraída de Palm Springs, onde podiam sair sem serem assediados pela polícia. A Jean Spangler também costumava frequentar os bares de Palm Springs nos finais de semana, como o Titi, o Dunes, o Dollhouse e o Saddle and Sirloin. Nesse último, a polícia descobriu que a Jean tinha sido vista na companhia do Dave Ogle e do Frank Nicole, subordinados do chefe da máfia Mickey Cohen.
Aparentemente, nas semanas antes do seu desaparecimento, a Jean foi vista várias vezes com o Dave Ogle especificamente, e os dois teriam algum tipo de envolvimento romântico. O problema é que o Frank Nicole desapareceu em setembro de 49, um mês antes da Jean desaparecer, e o Dave Ogle desapareceu dia 9 de outubro, 2 dias depois. Então, é claro que eles nunca foram interrogados sobre o desaparecimento da Jean, e claro também que isso levantou suspeitas de que os três poderiam ter fugido para evitar processos legais. O Dave e o Frank já tinham sido indiciados por conspiração e estavam em liberdade provisória com fiança. Em abril de 1950, a irmã da Jean, a Betsy Spangler, testemunhou para a polícia que ela e a Jean não conheciam o tal de Dave Ogle, o Mickey Cohen ou qualquer um dos seus associados. Mais tarde, um informante do FBI chamado Salvatore Piscopo relatou que o Dave Ogle havia sido assassinado por ordem da máfia de Los Angeles, provavelmente por ter se voltado contra os seus antigos aliados e planejado testemunhar contra o Mickey Cohen no tribunal. O informante ainda acrescentou que o corpo do Frank Nicole, que foi assassinado pelo mesmo motivo, tinha sido jogado num poço de cal num vinhedo de Cucamonga, bem antes da Jean Spangler desaparecer, e que provavelmente o Dave Ogle teve o mesmo destino. Mas, em fevereiro de 1950, agentes da alfândega dos Estados Unidos em El Paso, no Texas, informaram à polícia de Los Angeles que eles acreditavam ter visto a Jean Spangler acompanhada do Dave Ogle e do Frank Nicole. Eles relataram que a mulher, que eles reconheceram como Jean a partir de uma foto, estava deixando El Paso e indo para Las Vegas. Um funcionário de um hotel também entrou em contato com a polícia, afirmando ter reconhecido a Jean. Mas nem o nome da Jean, nem o nome do Dave Ogle ou do Frank Nicole apareciam nos registros do hotel. Óbvio, né? Se eles estavam fugindo, eles não iam usar os próprios nomes, polícia. Outra testemunha, um hóspede, também confirmou o avistamento do trio e identificou a Jean a partir da foto. Ao longo dos meses seguintes, várias testemunhas alegaram terem visto a Jean em locais como o norte da Califórnia, Phoenix, o Vale de San Fernando, a Cidade do México e Palm Springs. Mas nenhuma das pistas levou a uma descoberta concreta do seu paradeiro. Eu acho essa teoria um pouco improvável. É difícil acreditar que depois de passar anos lutando pela custódia da filha, Christine, a Jean ia deixar a menina de 5 anos para trás e fugir com 2 mafiosos. Eu particularmente acredito que os desaparecimentos do Dave e do Frank Nicole não têm nada a ver com o desaparecimento da Jean, mas essa é uma das teorias mais disseminadas por aí. Estatisticamente, assassinatos são mais frequentemente cometidos por alguém próximo à vítima, como um parceiro, amante, cônjuge ou ex-cônjuge. No caso da Jean Spangler, o principal beneficiário do seu desaparecimento foi o ex-marido, o Dexter Banner, que queria a custódia da filha de volta e conseguiu. Isso levou muitos a suspeitarem dele, incluindo o Rick Jackson, um dos investigadores do desaparecimento da Jean, que considera o Dexter o principal suspeito. Durante a investigação, a polícia aparentemente interrogou o Dexter, que alegou não ver a Jean há semanas. E o álibi dele para a noite do desaparecimento da Jean é que ele estava com a nova esposa. Mas é interessante que no dia seguinte ao desaparecimento da Jean, um sábado, 8 de outubro, o Dexter não apareceu para buscar a filha Christine com a Sophie como estava combinado. E o Dexter era muito rigoroso com os dias e horários de pegar a filha para visita, né? Ele era o chato da visita que chegava mais cedo e entregava a criança mais tarde. Então, foi muito estranho para Sophie quando ele não apareceu. A Sophie revelou, em 1979, numa entrevista,
que um detetive da polícia de Los Angeles lhe disse que o Dexter tinha arranhões no rosto quando a polícia foi falar com ele sobre o desaparecimento da Jean. O Dexter teria explicado aos policiais que os ferimentos eram devido a uma caixa de vidro que se quebrou quando ele deixou cair no trabalho. A Sophie não acreditou nele e vários dos policiais também não. O Dexter apareceu na casa da Sophie no dia 10 de outubro para levar a Christine com ele e assumir a custódia da menina de vez. Ele ainda estava com alguns arranhões e a Sophie ficou chocada com a audácia dele. Afinal, faziam poucos dias que a Jean estava desaparecida, então ela podia voltar. Mas ele estava agindo como se ele tivesse certeza que a Jean não ia mais aparecer. A polícia, após ter visto esses arranhões, fez uma busca na garagem da casa do Dexter, mas não encontrou nada. Também na época do desaparecimento da Jean, a polícia tinha em mãos um documento de navegação que indicava que o Dexter teria saído de barco para fazer um passeio no Pacífico na noite do desaparecimento da Jean. Isso até parecia muito improvável, por causa das condições do mar e do tamanho do barco que ele possuía. Era um barco pequeno que não aguentaria as ondas daquela noite. Então, para ele ter saído de barco, fazer a navegação na noite do desaparecimento naquelas condições, ele devia ter um motivo muito importante. Mas ele nunca admitiu que ele fez um passeio de barco naquele dia. E a polícia não tinha muito como provar, tirando esse documento que quem mencionou foi a Sophie numa entrevista. Então, assim, é um documento que eu nunca vi. Eu não sei o que consta nele, não sei como ele foi obtido, nem nada assim, entendeu? Uhum. Em 27 de outubro de 49, o Dexter recebeu a custódia temporária da Christine numa batalha judicial com a mãe da Jean, a Florence. Claro que ele voltou ao velho hábito de negar que a menina fosse visitada pela avó e pela tia Sophie, que nem ele fazia quando proibia a Jean de ver a Christine. Ele dizia que a Florence e a Sophie falavam sobre a mãe desaparecida da Christine e isso deixava a menina perturbada. Enquanto a briga continuava no tribunal para ver quem ia ficar com a guarda definitiva da Christine, de tanto o Dexter desafiar as ordens judiciais que permitiam que a Florence visitasse a criança, ele foi condenado a cumprir 15 dias de prisão por desacato. Mas o que ele fez então? Ele pegou a filha e a esposa e fugiu da Califórnia. Mais tarde, ele se estabeleceu na Flórida com a família e teve mais 2 filhos. A Florence não tinha recursos para uma batalha interestadual pela custódia da neta. E, na verdade, pelos próximos 2 anos, ela não conseguiu nem localizar a Christine e o Dexter. Ela não sabia que eles estavam na Flórida. O advogado da Florence, que era o mesmo advogado que tinha cuidado do divórcio da Jean e da guarda da Christine anos antes, foi quem a informou que em 1951 o Dexter tinha entrado com um processo para que a nova esposa dele, a Lynn, adotasse a Christine. Isso sob a alegação de que a Jean tinha abandonado a filha. O juiz decidiu que não havia provas de que a Jean tivesse cometido o abandono da menina e não se sabia nem se ela estava viva ou morta. E foi negado esse pedido de adoção. O Dr. Han, o advogado que representou a Jean e depois a mãe dela, declarou a vários jornais que tinha certeza que a Jean tinha sido vítima de um crime. De acordo com o que ficou estabelecido na custódia da Christine, a Jean era obrigada a avisar para o advogado toda vez que ela fosse deixar o estado. E o Dr. Han acreditava que não havia razão para ela escolher não fazer isso. Ele continuou solicitando que a custódia da Christine fosse transferida para Florence, mas não teve sucesso. A Florence e a família Spangler sempre estiveram certos de que o Dexter era o responsável pelo desaparecimento da Jean. E que ele fez uma lavagem cerebral na Christine para que ela nunca mais quisesse saber da mãe nem da família materna. A Florence morreu em 91, quando a Christine já estava com 40 anos.
Mas nem quando ela se tornou maior, ela quis procurar a família Spangler e ela também nunca retornou nenhuma tentativa de contato da avó ou dos tios. Tem quem acredite que o Dexter e a esposa dele, Lynn, mataram a Jean porque ela estava querendo aumentar o valor da pensão alimentícia. Além disso, o Dexter queria a custódia da filha de qualquer jeito. A Jean também traiu o Dexter durante o casamento, e ele poderia estar guardando rancor por causa da humilhação que ela fez ele passar. Ele era um homem bem misógino, temperamental, explosivo e estava com raiva da Jean por causa da custódia. O Dexter pode ter explodido quando a Jean chegou lá cobrando a pensão e ainda querendo aumentar o valor. A Lynn pode ter acobertado o marido e deu a ele um álibi, dizendo que eles estavam juntos quando o desaparecimento da Jean ocorreu. Na época do desaparecimento, alguns jornais relataram que a polícia temia que a Jean fosse uma das várias vítimas femininas numa série de assassinatos em Los Angeles, potencialmente ligados ao assassinato da Dália Negra em 47. Isso por causa da cor do cabelo da Jean e a semelhança que ela possuía com a vítima Elizabeth Short. A Jean Spangler, de fato, tinha uma semelhança impressionante com a Elizabeth, e ambas as jovens compartilhavam aspirações de cinema e até frequentavam os mesmos lugares. Alguns registros do promotor público de Los Angeles indicam que a polícia estava tentando ligar o assassinato da Elizabeth ao desaparecimento da Jean, assim como aos assassinatos de uma mulher chamada Jean French, em 47, e da Gladys Kern, em 48. Mas, enquanto o assassino da Dália Negra estava obviamente motivado a chocar as pessoas, pela forma como ele deixou o corpo dela lá no terreno baldio, a Jean Spangler desapareceu quase sem deixar vestígios. É um modus operandi completamente diferente. Tinham muitos criminosos à solta naquela época em Los Angeles, isso é inegável. E tinham muitas mulheres vulneráveis e sozinhas na cidade também. Mas sempre tentam associar qualquer crime que tenha acontecido em LA nos anos 40 à Dália Negra. Por anos, a polícia continuou fazendo a foto da Jean Spangler circular por aí. A Luella Parsons, a principal colunista de Hollywood na época, foi à televisão e ofereceu uma recompensa de $1.000 por qualquer informação sobre o paradeiro da jovem. E por anos, no aniversário do desaparecimento da Jean, o Los Angeles Times publicava uma história sobre o caso, mas nenhum vestígio da Jean Spangler foi encontrado. Mais de 75 anos depois, o desaparecimento da Jean continua sendo um dos mistérios mais insolúveis da história de Hollywood. Apesar do fato de nenhuma nova evidência ter surgido nos anos seguintes, o Departamento de Polícia de Los Angeles até hoje não encerrou o caso. Ele nunca chegou a ser nem arquivado. O detetive de homicídios da polícia de Los Angeles, o Rick Jackson, que investigou o caso durante a sua carreira, disse que ele acredita que a Jean foi morta. O Rick declarou: "Nada que eu já tenha lido indicaria que ela fugiu da cidade. As pessoas geralmente não fazem esse tipo de coisa, a menos que haja um bom motivo ou um conjunto único de razões. Obviamente, ela se importava com a filha o suficiente para obter a custódia de volta. Faz sentido que ela tenha sido vítima de um crime. Não há dúvida de que ela está morta e é por isso que ela nunca apareceu." Algumas pessoas questionaram o desejo verdadeiro do Departamento de Polícia de Los Angeles de resolver o desaparecimento da Jean. Ela conhecia muitas pessoas importantes que tinham influência para impedir a investigação caso desejassem. Mas sobre isso nós só podemos especular. A Florence não acreditava que a filha dela ainda estivesse viva, pelo simples motivo que a Jean não abandonaria a Christine. O Dexter Banner morreu em 2007. E a Christine ainda está viva, mas ela não fala sobre o desaparecimento da mãe e nunca procurou nenhum parente da Jean Spangler. Até que evidências sejam descobertas que revelem exatamente o que aconteceu com ela
e por que ela desapareceu, o desaparecimento da Jean Spangler continuará assombrando a cidade de Los Angeles. Esse episódio foi feito graças ao nosso queridíssimo apoiador Douglas Matos. Muito obrigada pelo seu apoio, Douglas. Eu espero que você tenha gostado desse episódio sobre o caso da Jean Spangler. E eu também espero que você tenha gostado de ouvir o seu nome sendo mencionado tantas vezes ao longo desse episódio, por uma coincidência do destino. Se você também quiser se tornar um apoiador e ganhar aqui um agradecimento no final de algum episódio, é só acessar o Orelo ou o Apoia-se, igual o querido Douglas fez, certo? Michael Douglas. Certo. Eu me segurei muito pra não fazer isso durante o episódio, mas... Agora é o momento pra você se soltar. Tava sério, Pode coisas fazer. horríveis estavam sendo faladas. Na minha cabeça tava só... Michael Douglas. O Michael Douglas parece ser um cara legal. Ele é casado com a Catherine Zeta-Jones. Tem vídeo dele dançando essa música. Sim. Então, Isso aí. A Jean Spangler ficou bem famosa, né? Há quem diga até que o desaparecimento a tornou uma lenda da era de ouro de Hollywood. Mas eu acho que ela ia preferir ficar no anonimato e continuar viva. O que você acha que aconteceu com a Jean? Ela fugiu com os mafiosos? Ela foi assassinada pelo ex-marido? Foi vítima de um aborto que deu errado? E será que o Kirk Douglas conhecia a Jean melhor do que ele revelou? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me conta qual a sua teoria preferida e o que você achou desse caso. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.